na vida de bandidagem, escravatura da bebida, escravatura das mulheres. Ela está na humanidade e sob o controle do poder das trevas. Esta pessoa é considerada como uma pessoa que está dentro da sepultura. E Jesus decide de visitar no quarto dia. No quarto dia é um dia profético. No quarto dia, Jesus escolheu o quarto dia profeticamente. Porque no quarto dia é o dia que Deus criou o sol para iluminar o mundo. Eu acho que no Gênesis capítulo 1, 14 a 18. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para fazer a separação entre o dia e noite, seja eles para sinais e para extensões e dia e o ano. 15. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. 16. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. Luminar maior é o sol para governar o dia. Luminar menor é a lua para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. E Deus criou dois grandes luminares. Primeiro é o sol para iluminar a terra, para governar o dia. E o segundo é a lua, é para iluminar de noite. Mas o sol que ilumina o dia é para iluminar a terra. A terra é a imagem do mundo onde há a humanidade. E o sol vem para iluminar. E no primeiro dia da criação, a Bíblia diz o seguinte no Gênesis capítulo 1. Quando o Espírito de Deus movia acima de água, quando havia a escuridão no mundo, Deus disse que haja a luz, e aconteceu a luz. E Deus separa a luz e as trevas. Esta luz do primeiro dia, na verdade, é um homem que se chama Jesus. Porque no livro do João capítulo 9, Jesus se identifica como a luz do mundo. Entendemos que a luz do primeiro dia, que é o Senhor Jesus, que vem, entra no quarto dia. Ele entra no sol para vir visitar a terra. Razão pela qual no Salmo 84, versículo 12, o David disse: o nosso Deus é o sol. Aí que entendemos, o sol que ilumina o quarto dia é o Senhor Jesus, que desceu no mundo no quarto dia é para vir visitar a terra. Porque a terra, nós éramos perdidos na vida do pecado e da condenação. E no quarto dia que o Senhor vem para visitar a terra, que nós chamamos
O tempo da graça. O tempo da graça é no quarto dia que Deus visitou e a terra. E assim que Deus veio, Ele aproxima para visitar o Lázaro. Ele se identificou como o sol que veio para iluminar o Lázaro. Lázaro que estava embaixo das trevas precisava que o sol para vir iluminar. Digamos glória a Deus. Digamos glória a Deus. Digamos glória a Deus. Agora vamos ver no Lucas capítulo 1, versículo 79. Luc 1, 78. Zacarias vai profetizar. Graças a intervalos, misericórdia do nosso Deus, pela qual não há de visitar a hora lá do altar, versículo 79, para iluminar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, ao fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Amém. Amém. Vou ler em francês. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, 78, 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. 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 Au sol. Et moi, nous visitons à partir de là nous sommes. Elle nous visitons. Et par la vie libertaire, os que estavam na ombra da morte. Zacarias que estava a profetizar. Ele estava a profetizar o nascimento de Jesus. É o Deus como sol que nos visitou. Nós que estávamos outra vez. Nós que éramos outra vez na sombra da morte. Quem estava na sombra da morte é o Lázaro, que representa o mundo, que representa a nossa vida. Quando estávamos embaixo das condenações, Deus nos visitou como o sol para vir libertar a nossa vida. Nós que estávamos condenados. Diga comigo glória a Deus. Diga comigo glória a Deus. Isto significa é o tempo da graça. A segunda coisa que levou o Senhor no túmulo de Lázaro, a Bíblia diz o seguinte: Deus, Jesus, amava o Lázaro e a sua irmã Maria e Marta. E aí que entendemos? Se Jesus desceu e veio visitar o Lázaro, porque havia o amor, Deus amava o Lázaro, e aquilo que levou Deus para deixar o Jordão para vir visitar o Lázaro. Daí também que entendemos no João capítulo 3, 16, Deus amou o mundo e mandou o seu Filho único para morrer por causa de nós, para que quem crê nele que não mora, mas que tenha a vida eterna. Quer dizer, o amor de Deus que deixou o trono para vir nos visitar. Se Deus nos visita hoje, se Deus te visitou o mundo hoje, por causa do amor que ele tinha em nós. O amor grita a Deus. Razão pela qual, quando você levar essa vida do pecado,
vie à ma Quando source. você está na vida de